E os antes que não gostam do Flamengo vão surtar com essa notícia. Isso porque o Flamengo vai faturar 2 bilhões de reais. Problema de Jorge Carrascal é resolvido e Bruno Henrique denunciado pelo STJD. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você que não é inscrito no canal. Como você pode ver, nós estamos aqui em Fortaleza para fazer a cobertura do jogo Flamengo e Ceará. Hoje à noite o Flamengo tem a chegada prevista aqui na capital cearense e nós vamos cobrir e mostrar tudo para vocês. Por isso que eu peço a você que não é inscrito, você não paga nada e ajuda o nosso trabalho. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque você vai estar ajudando e fortalecendo o nosso canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aí, acione o sino da notificação e todo mundo vai deixando o like. Bom, deixa eu começar o vídeo porque assim, eu tenho duas boas notícias para falar nesse vídeo e eu tenho também para falar do Samuel Lino que pode ser titular amanhã contra o Ceará. Então deixa eu começar o vídeo falando de um assunto delicado e sensível, que é a questão envolvendo o Bruno Henrique. A informação que saiu ontem é que na noite de ontem o STJD decidiu abrir uma denúncia contra o Bruno Henrique. O que vai acontecer agora? O STJD vai julgar o Bruno Henrique por suspeita em envolvimento em apostas esportivas, né, em manipulação de resultado. Ele pode tomar até 2 anos de suspensão caso seja provado o seu envolvimento naquela questão lá envolvendo os parentes do Bruno Henrique. Cara, essa semana a gente teve a absolvição do Paquetá e eu estou torcendo muito para que o Bruno Henrique ele consiga provar a sua inocência e ele consiga ser absolvido. Mas eu estou torcendo muito mesmo. Tomara que ele consiga provar que ele é inocente, tomara que ele consiga provar que ele não tem nada a ver, que ele não tem envolvimento nenhum, na verdade, com isso e que ele consiga sair fora disso, consiga fazer ali o seu trabalho tranquilo. O Bruno Henrique tem mais 1 ano e meio de contrato com o Flamengo. Como eu disse, ele pode pegar até 2 anos de suspensão no STJD. Então, a informação é essa, ele foi denunciado na noite de ontem e agora vai começar o processo ali para poder marcar o julgamento dele. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de coisa boa, né? Infelizmente a gente teve essa notícia, eu tive que passar para vocês, mas Samuel Lino pode ser titular no jogo de amanhã contra o Ceará. Isso porque o Flamengo não tem nem o Pedro, nem o Alacian, e o jogador aparece como uma opção para o técnico Felipe Luiz. E daí eu já pergunto a você, torcedor rubro-negro que me assiste, se você fosse o Felipe Luiz, você colocaria o Samuel Lino de titular? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, Samuel Lino, na sua mão, no jogo de amanhã, um jogo que o Flamengo precisa segurar a liderança do Campeonato Brasileiro, titular ou reserva? Comenta aí, eu quero saber de vocês, tá certo? Vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação envolvendo o Jorge Carrascal, porque nossa, o problema foi resolvido, Carrascal deve ser anunciado, inclusive, hoje. O que acontece é o seguinte, havia um problema de assinatura lá dos caras do Dínamo, que não tinham assinado lá parte do contrato de venda do jogador. Essa assinatura foi feita ontem. Flazoeiro, então, ele já pode jogar amanhã? Não. Por quê? Porque apesar da assinatura ter sido feita ontem, o Flamengo não conseguiu enviar à CBF a documentação de transferência para que o nome do Jorge Carrascal fosse publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Então, como o nome dele não foi publicado no BID, ele não pode jogar amanhã contra o Ceará, não será relacionado. Mas a expectativa é que o nome dele ele seja anunciado ainda nesse final de semana e o nome dele seja publicado no BID para o início da semana que vem. E contra o Galo, Flazoeiro, quarta-feira ele pode jogar?
Não. Por quê? Porque não deu tempo de escrever ele antes do primeiro jogo. Se ele não jogou o primeiro, ele não vai poder jogar o segundo. Caso o Flamengo se classifique para as quartas de final, aí sim ele vai poder atuar com a camisa do Mengão. Mas, vou falar aqui de novo, o Carrascal já está treinando, já está fazendo trabalho junto com o grupo. A questão era essa questão burocrática realmente de você conseguir transferir um jogador de lá para cá e ainda tinha o Atlético Mineiro envolvido, dinheiro vai, dinheiro vem, vai jogador pro Dínamo, vem jogador pro Brasil e o Flamengo paga pro Atlético e o Flamengo, enfim, toda essa questão foi o que deu esse imbróglio na hora da contratação do Jorge Carrascal. Bom, agora deixa eu falar sobre a grande notícia desse vídeo, porque assim, é muito bom para nós rubro-negros a gente olhar e ver o caminho que o Flamengo está traçando e ver o caminho que o Flamengo está trilhando. O Flamengo conseguiu pagar nesse primeiro semestre, o Flamengo divulgou o balanço, primeiro semestre, de janeiro a junho. De janeiro a junho. O Flamengo divulgou o balanço financeiro. Nesse primeiro semestre, o Flamengo tinha uma dívida de 327 milhões de reais. Dívida operacional. E dessa dívida operacional, o Flamengo conseguiu pagar 199 milhões e 200 mil reais, ou seja, quase 200 milhões de reais, ficando apenas com 128 milhões de reais. É claro que para nós, que temos uma condição financeira normal, comum, assim, 128 milhões de reais é muito dinheiro. Mas tratando-se do Flamengo, que é um clube que normalmente já fatura mais de 1 bilhão de reais, é tranquilo de pagar. O Flamengo tem totais condições de zerar a sua dívida nos próximos anos. No próximo ano, o Flamengo pode zerar essa dívida. O Flamengo pode trazer essa dívida de 122 milhões de reais a zero. A zero. E isso, é claro, para o cara que não gosta do Flamengo, ele fica alucinado, ele fica transtornado. Para ele é muito ruim. E aí deixa eu explicar. Esse ano, o balanço financeiro aponta que até agora não, de janeiro a junho, de 1º de janeiro a 30 de junho, o Flamengo faturou 712 milhões de reais. Só que de janeiro a junho, o Flamengo ainda não tinha vendido Gerson, não tinha vendido Wesley e não tinha vendido Alcaraz. Com esses 3 jogadores aqui, o Flamengo conseguiu 435 milhões de reais. Ou seja, nós estamos hoje é dia 2 de agosto, mas até julho o Flamengo já tinha no cofre mais de 1 bilhão e 100 mil reais, gente. Então, é real a possibilidade do Flamengo faturar 2 bilhões de reais. E é claro, ficar cada vez mais forte, cada vez mais rico, podendo fazer boas contratações. Por quê? Revela jogador, vende jogador, ganha campeonato, participa de competições. Tudo isso, ó, dinheiro no cofre. Dinheiro no cofre. E é claro, o presidente BAP, ele vem fazendo uma gestão financeira com muita responsabilidade, seguindo também a mesma linha dos outros presidentes para trás. O Eduardo Bandeira de Mello fez uma gestão que estruturou o Flamengo, o Landim veio para o lugar dele, continuou isso, aí o BAP chega agora, pega e vai e continua. É como se fosse um prédio, cada um vai fazendo, um fez a fundação, o outro levantou a estrutura, o outro vai levantando mais, e o mais importante, é o que eu falo sempre, o mais importante é, o Flamengo está sempre no topo. O mais importante é, o Flamengo tá sempre crescendo. É isso, cara. Pô, você vê, nós estamos em agosto agora. Acabou julho, antes de ontem. Nós estamos em agosto. Em agosto, o Flamengo já tem mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais no caixa. Então, é real a possibilidade de chegar a 2 bilhões de reais. É claro, talvez, final do ano, a gente tem que ganhar algumas competições para poder bater isso. Tem alguns dinheiros aí também que tem que entrar. Ainda tem janela de transferência, pode sair alguns jogadores. Então, assim, é real a possibilidade para desespero dos antes. Para os caras que não gostam do Flamengo, eles ficarem simplesmente desesperados, eles ficarem loucos, eles ficarem se rasgando. É claro que a gente quer ver eles cada vez
cada vez pior e a gente cada vez melhor. Não quero nem saber. Ah, não. Eu quero que o Mengão esteja bem. Eles, porque eles não torcem pela gente, porque a gente tem que torcer por eles. Eles não querem ver a gente bem, porque a gente tem que querer ver eles bem. Tô falando, gente, só no quesito de time, tá? Não tô falando nada de pessoa. É só no quesito de time na resenha. Vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Lembrando que o Flamengo chega aqui em Fortaleza hoje, mais ou menos ali umas 7h30, 8 horas da noite. Tá previsto para sair do Rio 4h10 da tarde. Então 7h10, 7h15, 7h30 ali no máximo tá chegando no aeroporto. 8 horas, acredito, tá chegando no hotel Gran Marquise, onde o Flamengo vai ficar concentrado, tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!